Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voto de Minerva, o podcast que leva informação de qualidade e de forma simples para você. E você já sabe, é o nosso slogan: ser simples não é ser medíocre. Hoje a gente vai entrevistar, olha, um médico incrível, já dei spoiler aqui da profissão dele, mas antes eu preciso agradecer a Flixstar, preciso agradecer ao Jess por apoiar esse projeto, por apoiar o programa, acreditar na informação. Eu me sinto lisonjeado de estar sendo patrocinado pela Flixstar, porque eu também sou professor, eu sei a importância de ensinar. Então, Jess, gratidão por acreditar nesse projeto e que sim, tem mudado muitas pessoas, a gente tem recebido feedback do quanto as pessoas estão aprendendo e descobrindo novos temas. Hoje eu estou aqui com ele, que é o pai da Manuela. E eu sempre falo isso, mas, gente, de verdade, depois vocês vão lá no Instagram dele e vejam a Manu. Ela é muito, muito, muito linda. Ela é aquelas crianças que, com certeza, vai virar capa de propaganda, de coisas para crianças, porque ela é incrível de linda. Mas ele é médico, especialista em otorrinolaringologia, e ele também é referência em rinoplastia. Hoje eu estou com Dr. Thiago Shequeto. Doutor, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente que correu ali para encaixar as nossas agendas. Eu me sinto muito lisonjeado de ter uma referência no Brasil e no mundo em rinoplastia aqui no Voto de Minerva. Legal. Não, Bruno, obrigado pelo convite. Eu fiquei bem honrado mesmo com receber essa mensagem sua aí com o convite. E eu acho que é um projeto muito legal, parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu adorei a ideia toda. E estou aqui, falar um pouquinho da minha vida pessoal, da vida de trabalho, bater um papo legal. Isso mesmo. Agora eu pergunto para o doutor, sabe por que está aqui? Fiquei na dúvida, fiquei curioso. Quando você me perguntou, eu falei assim... Eu já dei um spoiler, né? O que eu posso agregar nisso? Eu já dei um spoiler aqui. Tá. O projeto Voto de Minerva é levar informação para as pessoas, e para isso eu trago pessoas que são reconhecidas, que têm um renome, têm uma referência nas suas áreas de atuação. Eu atuo muito na área de direito médico, né? E um dos nomes que eu pensei em rinoplastia foi você. Eu falei assim, o doutor Thiago Shequeto, eu admiro muito tua trajetória, admiro muito você enquanto médico, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes, a nossa audiência vai adorar conhecer um pouquinho mais do doutor Thiago e da tua atuação profissional também, falando hoje sobre rinoplastia. Então, por isso que você está aqui hoje. Legal. Muito obrigado por ter aceitado. Tomara que eu faça jus aqui ao convite. Lá, tenho certeza que sim. Mas, para a gente começar, vamos aquecendo aqui os motores. O doutor não é de São Paulo. Não sou de São Paulo. Eu nasci no interior de São Paulo, em Taubaté. Uma cidade que fica uma hora e meia daqui, no Vale do Paraíba. Nasci, fui criado lá. Pertinho de Campos, não é? Campos Jordão? Pertinho de Campos Jordão. A gente fala que Taubaté está meio bem localizado, né? Perto da praia, perto da serra, então é uma cidade gostosa. Assim. E aí você, no ensino médio, já queria fazer medicina? Na verdade, desde pequeno eu quis fazer medicina. Eu não venho de uma família com tradição na área médica, não venho de uma família que tem médicos na família, nem que próximos legal. Assim. E a medicina veio como uma coisa que eu achava bonita a profissão. Acho que primeiro a gente acaba se identificando com a profissão por coisas menores na infância, assim. E minha avó sempre me estimulou muito. Legal, vamos fazer isso, brincadeira de médico, fazer aquilo outro. E sempre veio essa ideia. No ensino médio eu fui buscando mais me aprofundar para entender o que era a profissão e decidi realmente fazer medicina. Se preparar também. Exatamente. Você fez faculdade em São Paulo? Em Taubaté. Fez lá em Taubaté mesmo. Exato. Nossa, que bom, né? Tem uma universidade lá. Assim, eu venho de uma família, né, de classe média baixa, assim. Então, minha mãe é professora, meu pai é vendedor, então eu precisava ou estudar lá, porque era a única forma, ou vir para uma faculdade pública, né? Então, a faculdade pública é um pouco mais concorrido. Mas também tem o problema deles te bancarem longe. Exatamente. Então, tentei alguns vestibulares, ali acabou que estava demorando para eu entrar, eu ficava sempre na beiradinha, assim, não passava. E acabei passando em Taubaté e foi uma escolha ótima, assim, foi muito bom, foi uma decisão interessante. Essa questão de escolher ficar próximo, eu já falei isso num outro episódio. Quando eu fui fazer a minha faculdade, eu também passei em 3, e perguntei, né, para o juiz, eu trabalhava no fórum, falei, doutor, qual faculdade que eu escolho? Ele falou assim, Bruno, vai na mais perto da tua casa, porque serão muitos anos fazendo esse trajeto e depois de um tempo é um cansaço, que o trajeto te cansa. Sim, né? Então, se você estuda longe, imagina. E aí você sai da faculdade e já sabia que queria fazer otorrino ou não? Olha, na faculdade, eu queria fazer ginecologia. Né? Bem longe. Eu fui migrando um pouco assim, né? O curso são 6 anos, os primeiros 4 anos são carreiras básicas, né? Então é mais uma sala de aula, mesmo você não tem muito contato com o paciente. Nessa época eu ia fazer uma área de clínica geral, assim, ia ser um médico clínico. Sim. Então meu currículo inteiro até esse momento era mais para clínica médica.
No internato, eu descobri que eu gostava de procedimento cirúrgico. Então, eu falei, meu Deus, como é que eu vou encaixar isso tudo, né? E aí, eu vi na ginecologia, que foi o primeiro estágio que eu passei. Eu gostava muito de trabalhar com mulher, sempre tive facilidade de lidar com esse público. E aí, falei, não, vou fazer ginecologia. E fui. Chegou no meu 6º ano, eu passei na otorrino, com um chefe meu, que foi um cara que me inspirou muito. Assim, a gente fala que a gente tem alguns mentores na vida, né? E o Flávio Serafini, um beijo para ele. Foi um cara que... exato. Foi um cara que me abriu a porta, assim, me apresentou a especialidade em toda a sua magnitude ali, e eu pude escolher aquilo, né? Então, foi bem interessante, assim. E aí, depois que você... otorrino são 3 anos. São 3 anos. Depois que você faz essa especialização em otorrino, quando você se forma, você gosta de cirurgia, como já falou, você tinha esse foco para estética ou só para o funcional? Na verdade, eu fui para otorrino porque achei muito interessante essa proximidade com a anatomia de cabeça e pescoço, que é uma anatomia dificílima, com muitos detalhes anatômicos e até de função do organismo ali. E aquilo me atraiu muito. E aí eu fui para poder aprender tudo. Eu queria ser o melhor otorrino possível, né? E aí a área de estética surgiu um pouquinho depois. Assim, eu acho que foi no meu 2º ano de residência. A gente começa a ter um pouco de contato com cirurgia nasal um pouco mais frequente. E aí um chefe meu na residência começou a me apresentar e eu fui gostando daquilo. E aí no 3º ano eu decidi fazer aquilo mesmo. Escolhi aquilo como minha trajetória de carreira ali. Entendi. E aí, mas você sai da especialização fazendo funcional? Ou não, já sai estético? Sai fazendo as duas coisas, né? Depende do local que você faz a sua vai ter ali especialização. uma área de concentração maior. Exato, porque tem residência, todo mundo aprende tudo, mas vai ter serviço que vai ter um pouco mais de estética, um pouco mais de funcional, então você vai migrando um pouco nisso. O meu serviço tinha bastante estética, então eu acabei indo, depois fiz alguns fellows, né, pequenos, assim, acompanhando vários colegas. Para ver ali qual a técnica, os resultados que mais te agradavam. Escolher um pouco isso ali e aí decidi realmente ir para esse caminho. O Ministério da Educação, né, por meio do Conselho de Residência, ele trouxe uma regulamentação para que os otorrinos fizessem essas cirurgias estéticas faciais já há algum tempo. Eu tenho alguns clientes que disseram que já chegaram a enfrentar algum problema quando eles iam fazer cirurgia estética facial em hospital, onde diziam assim, não, aqui só opera plástico. É uma cirurgia plástica, você que é otorrino não pode. Mas também é muito verdade que alguns clientes meus disseram que nunca enfrentaram isso. Sim. Na tua vivência profissional, já ouviu ou já viveu isso? Eu acho que como eu comecei a atuar na plástica facial em São Paulo, que é o maior centro do Brasil disso, eu acho que a gente não tem mais esse embate tão ferrenho. Assim. No interior, né, eu acho que você vai enfrentar um pouco mais. Eu nunca enfrentei esse preconceito, acho que eu posso dizer assim, diretamente. Mas eu já percebi, por exemplo, alguns colegas... mas rinoplastia com otorrino, então não entendiam muito isso, ou mesmo algum cirurgião plástico que, né, não tem uma cabeça tão aberta para a amplitude que é de uma rinoplastia, acaba tendo um pouco mais de preconceito em relação ao otorrino atuando nessa área. Mas assim, hoje em dia eu trabalho com grandes cirurgiões plásticos, assim, que são amigos pessoais, eu falo que passou pelo trabalho, já está no pessoal já, e são pessoas que apoiam demais a nossa trajetória e até falaram assim, não dá para eu fazer isso mais, é muito específico, é muito detalhe, eu prefiro fazer alguma outra área que eu sou bom, então fazer cirurgia corporal, as coisas, né? Então a gente tem essas divisões, assim, né? Eu pergunto justamente porque eu já vi em algumas rodas de conversa, né? Fulano vai fazer uma rinoplastia. Olha, procura um cirurgião plástico, hein? Sim. Então, você sempre é muito direcionado para o cirurgião plástico. Tem que fazer com o cirurgião plástico. E, na realidade, eu tenho clientes, dentistas, por exemplo, que quando a gente está debatendo algum tema ou vai falar de nariz, muitos deles falam assim, vai operar nariz? Não opera com plástico, opera com otorrino. Porque é o cara que conhece assim, toda a anatomia interna, ele vai conseguir desmontar e montar um nariz como ninguém. Sim. Então, são pontos de vista, né? Eu acho que o ponto principal para a gente falar assim, faça com esse profissional, com aquele profissional, é a capacitação dele. Então, assim, é uma buscar cirurgia... o currículo. É uma cirurgia que precisa um conhecimento, né, tanto da parte estética quanto da parte funcional, porque não adianta nada ter um nariz bonito e não funcionante. Então, o otorrino conseguiu juntar essas duas áreas, né? Então, eu acho que é um profissional que tem habilidade, mas eu conheço, por exemplo, cirurgiões plásticos que trabalham com a gente, fazem nariz também. Assim, brilhantes resultados. É um cara que hoje sabe muito de parte funcional do nariz, coisas que ele mesmo faz a parte funcional. Exato, que eles não têm às vezes na cadeira deles, né? E a gente acaba trocando esse conhecimento, essa experiência, vivência. E foi assim, eu acho que é uma coisa principal, saber alguém que saiba cuidar de você da parte estética e funcional. Até porque, não digo nem só no caso de uma rinoplastia, de uma cirurgia em si.
né? Você não vai procurar numa lista telefônica, eu sou da época da lista, né? Sim. Você não vai procurar numa lista telefônica o nome, eu gostei desse nome e vou ali. Não, você tem que ter uma referência, é interessante você ir atrás do currículo dessa pessoa, verificar a especialização dela, para te passar essa segurança que você precisa. Sem dúvida. E acho que hoje em dia, ainda mais com o boom que a gente tem de rede social, né? Tudo é muito bonito ali, né? Então, assim, buscar realmente quem é aquele profissional, acho que é uma coisa que é importantíssima. Assim. Sem dúvida. Na tua trajetória profissional, né? Você começa a trazer esse conhecimento para o plástico, de certa forma, trouxe um conhecimento para o otorrino e a gente fala dessas duas especialidades. Sim. Dentro das especialidades médicas, existe alguma outra especialidade que também faz cirurgia estética facial? Ó, por exemplo, a gente tem oftalmologista hoje em dia que faz plástica ocular, né? Então faz a blefaroplastia, a cirurgia da pálpebra. Alguns dermatologistas fazem algumas cirurgias faciais menores, então existe isso, né? Essas mais questão. invasivas seria mais o otorrino. Porque o otorrino pode fazer, por exemplo, retidoplastia, autoplastia. Até mesmo bléfaro, né? Acho que fora do país, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, grandes nomes da plástica facial são otorrinos, né? Então, assim, no Brasil a gente engatinhou um pouco com isso, hoje é uma coisa bem mais estabelecida, mas fora do país é muito comum, é dominado pelo otorrino, por exemplo. Sim. Hoje, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país com maior número de cirurgias plásticas, né, no mundo, perdendo só para os Estados Unidos. E também os números mostram que a maioria desses pacientes são mulheres. Sim. A rinoplastia também é dominada pelo mercado feminino? Olha, acho que a procura né? Acho que a mulher tem esse cuidado com si mesmo muito mais frequente do que o homem, né? É muito mais comum ver uma mulher se cuidando do que um homem se cuidando. Mas eu percebo assim na minha trajetória uma mudança, sabe? Eu atendo muitos homens hoje. É claro que mais de 80% é mulher, mas tem alguns homens que procuram a gente. Está crescendo esse número. Está crescendo, esse número está crescendo. Eu acho que isso logo vai, né, ser muito próximo ou bem dividido ali. Uma curiosidade. Eu vi numa matéria jornalística, não científica, que a pandemia trouxe um olhar maior para o nariz, porque as pessoas estão ali na tela. Sim. E o nariz é algo que destaca. Né? Você notou isso no teu consultório ou não? Demais, assim. Acho que a pandemia foi a época que eu mais trabalhei. É mesmo? Eu imaginei que na pandemia meu consultório fosse, né, diminuir, porque o otorrino não é uma área tão assim, essencial nessa época, né? Então outras áreas clínicas são mais importantes. Mas eu vi meu consultório crescer demais nesse período. Caramba. Até tem uma estatística do Google, assim, acho que no último ano passado teve um aumento de 4.800% a busca por rinoplastia, no Google, né? Então, assim, você vê a magnitude que isso tomou, né? Então, você vê muitas pessoas trabalhando e operando muito nessa área, nesse período. Mas no consultório eu percebi um aumento muito grande. Eu acho que isso deve a várias coisas, assim, né? Essa questão da tela é uma coisa que tudo virou, né, virtual ali nesse primeiro momento, então acho que isso também influenciou, porque as pessoas se veem mais. É dificilmente você se vê, né? Você se vê numa foto, às vezes com um amigo, com um familiar, com alguém. Ali para arrumar para sair, vai. Mas é uma coisa rápida, né? Agora na tela você fica às vezes horas em reunião ali, se vendo e às vezes começando a ter uma pulguinha atrás da orelha. Tá me incomodando isso, começa essa a ter parte alguns ali. Incômodos. Tem até uma brincadeira, né? Uns memes da vida que a pessoa tira uma foto, ela fala, fiquei legal. Se ela olhar de novo, ela fala, mas esse olho tá meio aberto, olho fechado. Ela olha, ela começa a ver tanta vida que ela apaga a foto. Exato. E eu acho que e o nariz tem esse papel, né? Tem. Quando a gente fala de rede social, essa vida virtual que você puxa para sustentar esse aumento das cirurgias, como que você faz para alinhar a idealização com a expectativa desse paciente? Porque eu sou professor, então eu tenho colocado para os meus clientes para nós rompermos um paradigma. Porque muitas pessoas falam assim, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. E eu digo o seguinte, a expectativa ela pode ser alcançada. Né? Por exemplo, nós tínhamos um horário hoje, você teve uma expectativa. Eu vou sair de casa 50 minutos antes, eu levo 30 para chegar. A expectativa ela pode ser alcançada. Sim. Agora, a idealização eu julgo como inalcançável, porque é aquilo que está na cabeça da pessoa e que jamais vai ser alcançado. Sim. Né? Eu me lembro, inclusive, que uma vez, numa brincadeira na escola, uma professora conversando sobre sexualidade e afins, a gente já era maior, ela dizia assim, vocês querem, né, perguntava para as pessoas, vocês querem um marido certo ou um marido ideal? E muitas pessoas, o ideal. Então, esse você nunca vai ter, meu bem, porque a idealização ela é inalcançável. Sim. Então, eu faço essa provocação para o doutor. Como que o doutor alinha a expectativa desse paciente que chega no seu consultório? Sim. Eu acho que isso é um tema muito importante na primeira consulta.
Então, assim, a hora que o paciente me procura, eu busco entender o que ele quer que eu entregue para ele de resultado cirúrgico, né? Então, o que ele busca, qual que é a vontade dele. Eu sempre faço uma pergunta assim, ó, eu pergunto algumas coisas sobre a queixa, né, tal, a parte estética, depois a funcional, e a minha terceira pergunta é sempre essa: qual que é o teu sonho? Eu sempre pergunto isso. Porque, às vezes, o sonho. Porque às vezes ele tem o nariz do sonho. E ele fala: doutor, eu queria ter o nariz de tal pessoa. Eu operei um garoto essa semana, no sábado, e ele tem um nariz étnico, assim, um nariz bem largo, tal, com características étnicas. E ele trouxe para mim uma foto de alguns atores, todos com pele clara, né, nariz caucasiano, nariz bem pequeno, pele fina. Eu falei assim: ó, teu sonho é esse, mas vamos trabalhar até onde a cirurgia pode modificar. Para quê? Porque eu acho que a pior coisa é a frustração, né? A gente estava conversando um pouquinho antes. Frustração, para mim, em qualquer área da vida, é uma coisa muito difícil de lidar. Sim. Em cirurgia estética, muito mais. Então, muito assim, mais. A primeira consulta é essa. Eu entender o que ele quer, aí eu vou examinar esse paciente e falar assim: olha, teu nariz me impõe algumas limitações, sejam anatômicas ou sejam do tipo de pele que você tem. Então, a gente consegue chegar até aqui. Tá bom isso? Tá ótimo, é legal, é isso que eu quero. Então vamos para uma cirurgia. Se ficou uma coisinha ainda e falar, é isso, mas eu não acho, vamos para uma próxima consulta. Então a gente vai conversando até alinhar isso tudo, amadurecer essa ideia. E, por exemplo, se esse paciente parece... Às vezes não é nem que ele... não é que ele não entendeu. Eu tenho relatos de pessoas que falam assim: ó, teu nariz eu não consigo chegar nisso, eu consigo isso. E aí a pessoa fala assim: beleza, mas eu quero assim. E se o paciente persiste nessa ideia idealizada dele? Eu sempre falo para ele: eu acho que outras opiniões são super importantes. Entendi. Muitos pacientes que, às vezes, eu vi que ficou alguma dúvida, ou ficou alguma questão ali, não está tão bem esclarecida na consulta, eu falo: ó, de repente você procurar um outro profissional para entender e conversar um pouco, eu acho que é uma coisa ideal. Eu tive vários pacientes que foram assim, passaram em consulta, a gente conversou bastante, procurou outras pessoas, voltou depois de um tempo, falou: doutor, tudo que você me explicou é aquilo mesmo, eu entendi, fui em outras pessoas, me esclareceu mais, eu procurei mais sobre a cirurgia e agora estou decidido. Esse é o paciente que está na hora certa de operar. Então... E já teve algum caso de paciente que passou por você e eventualmente você encaminha... A bariátrica você faz um acompanhamento psicológico antes. Sim, sim. Já teve paciente de você encaminhar para um acompanhamento psicológico? Todos os meus pacientes vão para um acompanhamento psicológico, todos. Pré-operatório? Pré e pós. Quando o paciente vai operar, ele fez todo o processo ali burocrático e ele passa com uma nutricionista e um psicólogo. Tá? Porque hoje a gente sabe que a cirurgia nasal mudou muito nos últimos 15 anos. Aí. Então, a gente tem muito mais uso de enxerto, a gente tem mais movimentações no nariz, a gente tem uma dissecção ampliada das estruturas do nariz. Então, tudo isso causa um processo cicatricial que eu preciso desse corpo na melhor forma possível, tanto o corpo quanto a mente do paciente. Funcionando perfeitamente. Exato. A nutrição me ajudou nisso, que é para oferecer para esse paciente um cuidado realmente de cicatrização e de uma dieta melhor. Diminuir esse corpo inflamado? Exatamente isso. Hoje se fala muito em inflamação corporal, né? Um termo que a gente não usava tanto antes, mas a gente percebe isso. Mulheres às vezes percebem isso. Eu como mais chocolate, me dá acne, me dá tal coisa. Isso nada mais é que uma inflamação corporal. Sim. Então essa nutricionista me ajuda muito nisso. E a Dani, que é psicóloga que trabalha com a gente, ela me ajuda nessa questão. Às vezes de terminar esse fechamento da expectativa com a idealização, preparar esse paciente para realmente entender o processo cirúrgico, preparar ele para uma eventual complicação cirúrgica. Então, ela me ajuda nesse amparo. É porque nenhum procedimento é livre de intercorrência. Exatamente isso. Né? Exatamente pode, isso. E existe até uma crítica muito grande, né? Eu, como defendo profissionais da área da saúde, eu tenho lutado para tirar esse estigma jurisprudencial de que a cirurgia plástica é uma cirurgia de resultado. Não, ela também é de meio. Sim. Porque a estética, ela não é fútil. Ela é um meio também de me curar. Sim. Eu também tem algo dentro de mim que precisa ser curado, mas ele não vai vir por um remédio, ele vai vir por uma cirurgia estética. Então, essa é uma linha de trabalho que eu tenho batido. Mas o paciente, muitas vezes o paciente plástico, né, ele é idealizado nessa questão de eu vou fazer e acabou. Por exemplo, pós-operatório, é terrível os pós-operatórios, né? Tem pós-operatório, por exemplo, de lipoabdominoplastia, que você tem toda uma sequência de drenagens linfáticas, de dor, de locomoção. O nariz também tem. Sim, sim. Eu acho que essa questão toda de você oferecer... Porque às vezes o paciente não entende isso, né? O processo cirúrgico inteiro. Ele está ali buscando uma mudança. Ele quer passar na consulta, operar e já quer o nariz pronto logo em seguida. E o nariz tem uma particularidade que é interessante. Assim, demora um tempo até você ver resultado. Depende do tipo de nariz que a gente está lidando, é uma coisa de construção de resultado. Então, isso demora um tempinho. Isso gera frustração, gera medo, gera ansiedade, gera um monte de coisa no meio ali que pode atrapalhar. Depois que você faz a cirurgia, tem todo um acompanhamento que aí com a tua prática clínica, sei lá, pode ser mensal, trimestral, enfim.
Existe caso, por exemplo, do paciente que num primeiro momento... Vamos por, sei lá, 3 episódios. No primeiro momento ele vem, doutor, adorei. No segundo, não estou feliz. No terceiro, estou adorando de novo. Existe isso? Sim, existe. Essa flutuação do humor, né? Existe. Tem alguns pacientes que eu falo, eu tenho vontade de dar um comprimidinho para melhorar essa bipolaridade. Mas é verdade. Isso, porque tem um dia que está mais inchado, um dia menos inchado. Tem períodos... O processo cicatricial tem algumas fases, né? Então, algumas fases, às vezes, a gente pega o paciente nessa fase de mais inchaço, de mais edema. Então, e até dependendo da alimentação dessa pessoa. Exato. Né? A questão do corpo inflamado é muito isso. Até para outros tipos de tratamentos que não estéticos. Sim, né? Tratamentos funcionais, você tem que ter esse cuidado. Inclusive, antes da cirurgia, você já não comer determinados alimentos, fazer determinados exercícios para você ir diminuindo essa inflamação. Esse é o papel da nutricionista. Da nutricionista, exato. Ela que vai ajudar a gente entender primeiro se esse paciente é um paciente que tem uma alimentação realmente não balanceada, né, ou não ideal, e aí ela vai propor algumas mudanças. Assim, claro que nem todo mundo segue, né? Então, assim, mas é o ideal. O mundo ideal é esse, a gente conseguir cortar todos os possíveis fatores. E entregar o melhor para o paciente. Exato. Então, assim, eu falo para ele assim, olha, a cirurgia, né, a parte técnica, eu vou te operar, no final da cirurgia o nariz está perfeito, está lindo ali. Então, o meu trabalho está feito ali. A gente entra num trabalho agora de pós-operatório que eu vou dividir com você. 50% é meu, 50% é seu. Então, a gente precisa dividir e colocar um pouco de responsabilidade na mão do paciente também, para ele entender que ele também é um agente, né, primordial ali naquela recuperação. Um resultado satisfatório também depende dele. Depende dele, exatamente. Então, a gente faz esse processo todo e a psicóloga também me ajuda nisso, né? O paciente entender esse processo todo cirúrgico. Quando você vai fazer essa primeira consulta com esse teu paciente, onde você vai estar alinhando a idealização dele, você faz uso de algum programa? De simulação, por exemplo? Simulação é uma coisa que eu não faço. Tá? Assim, eu tenho mudado um pouco a minha cabeça, às vezes eu sei usar, às vezes para alguns pacientes eu faço alguma coisa quando tem alguma dúvida muito importante. Mas o que eu acho da simulação? Às vezes o paciente entende aquilo como uma promessa de resultado. Sim. A gente está falando, né, da cirurgia ser uma cirurgia de fim, né? Às vezes ele entende aquela foto, ele guarda aquela foto, ou aquela mudança ali, né, no computador como uma coisa que vai acontecer. A gente nem sabe que nem sempre isso pode... Humano, ele pode ter algumas mudanças ali nesse meio, né? Então, a simulação eu acho que é um fator interessante de ajudar o paciente a entender, mas para alguns pacientes. Eu tenho pacientes que estão bem dizendo, eu quero isso, 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 isso. Eu falo, olha, isso a gente consegue alcançar, isso nem tanto, e para eles está ok. Então, isso funciona bem. Eu procuro sempre que eles tragam fotos de referência do que eles gostam, do que eles não gostam. Nas duas coisas, eu acho que isso é importante assim, para eu entender o gosto desse paciente. Né? Aquele nariz que ele gosta. Exato, exato. E ali você alinha, dizendo, isso daqui não é possível. Sim, sim. Eu acho que essa leitura que a gente tem que fazer da pessoa é uma coisa muito importante. Né? Na área médica, a gente não desenvolve muito isso enquanto profissional. Mas ler esse paciente, falar assim, pô, esse cara, de repente, é um cara do mercado financeiro, ele gosta de tais coisas, ele tem um perfil pessoal assim. Então, esse cara, acho que ele vai gostar do nariz um pouco mais assim. Essa menina é uma blogueira, modelo, ela gosta de tal coisa, ela tira muita foto, então ela vai gostar do nariz dessa forma. Então, acho que ler esse paciente é uma coisa muito importante. Quando a gente vai pesquisar sobre rinoplastia e etc., normalmente 2 situações ocorrem muito. A primeira foi essa que eu falei da simulação, que de fato, e aí para todos os médicos que nos ouvem, né, vai fazer simulação, jamais entregue na mão do paciente, porque pode se caracterizar como uma promessa de resultado. Sim. Uma coisa é na consulta, falar, vai ficar, isso daqui é mais ou menos o que eu consigo fazer, acabou. Exato. Né? E aí, porque existe toda uma discussão jurídica a respeito disso, mas sim, a gente aplica o Código de Defesa do Consumidor com suas ressalvas, mas aplica na relação médico-paciente. Sim. Então tem que ter esse cuidado na hora da consulta. E um segundo ponto que a gente ouve falar muito, e aí eu queria que você abordasse, conversasse sobre, e o que é esse tal de usar o Rocutan antes ou depois da cirurgia? Sim. O Rocutan é uma coisa que não é tão atual, não, sabe? De alguns anos para cá, a gente tem usado isso uma medicação coadjuvante no tratamento do facial do paciente, sabe? O que acontece? O que a gente vê com o Rocutan? No Brasil, a gente tem uma população muito miscigenada, então a gente tem peles de vários tipos. E a gente percebe que os pacientes com pele mais grossa, a gente consegue um nariz um pouco menos definido do que o paciente com pele fina. Um parênteses, pele grossa independe da etnia do paciente? Independe da etnia. Tá. Existem mulheres de olho claro, loiras, com pele grossa. Tá. Então, justamente por isso, porque essa miscigenação que a gente tem. Então, essa questão do Rocutan, ela veio como uma forma da gente tratar essa pele, né? Imaginar que, por exemplo, eu falo para o paciente assim, onde eu vou trabalhar no teu nariz é embaixo da pele. Então, o meu papel é modificar o que está embaixo. Então, modificar a cartilagem, o osso.
e a pele vai cobrir aquilo tudo. Então, se eu tenho uma pele bonita, bem tratada, uma pele ajustada, você vai ter um resultado melhor de cirurgia. Então, o Roacutan vem com essa ideia de a gente tentar uma pele melhor, com menos oleosidade. De certa forma, ele reduz um pouco a espessura da pele, né? Isso não é uma coisa totalmente certa, que ele vai afinar a tua pele, mas ele reduz um pouco porque ele atrofia a glândula que produz oleosidade. Existem estudos nesse sentido? Nesse sentido, então ele reduz um pouco isso. E parece que ele tem algum papel também modulador na questão de fibrose. Então, no pós-operatório... na fibrose? Nossa, todos nós fazemos fibrose. A gente cortar o dedo com uma faca na cozinha, aquela cicatrização vai fazer algum grau de fibrose. Então, o nariz, o ideal é que a gente não tenha fibrose. Então, e parece que também ele atua nisso um pouco, de certa Mas existe forma. algum tipo de injeção também que logo no pós-operatório, se o médico identifica que essa pele pode estar engrossando, também aplica uma injeção, Isso. A gente usa, às vezes, corticoide, né, injetável. Um corticoide de depósito, ele fica agindo por um tempo ali. E o papel dele é justamente isso, reduzir um pouco aquele edema localizado e, de certa forma, travar esse processo de uma cicatrização mais intensa. Mas isso é sempre após a cirurgia ou depois de um tempo, meses que você está acompanhando? Sempre após, assim. Tem vários protocolos, né, de escolas diferentes, vamos dizer assim, que usam com 15 dias, com 20, com 30, com 60. Então, depende muito do que a gente está vendo e da tua experiência clínica mesmo ali de vivência, sabe? E o Roacutan, normalmente você usa quanto tempo antes e depois? Então, paciente, eu sempre encaminho para dermato, né? Eu falo assim, a gente tem que ser bom na área que a gente atua. Então, eu sou bom em operar nariz, eu vou encaminhar para dermato, que é boa cuidar de pele. Então, ela me ajuda nisso. Ela vai identificar a pele daquele paciente e vai iniciar o tratamento. O que a gente usa de protocolo? Pacientes com pele muito espessa, eles vão tomar Roacutan antes da cirurgia, por um período. Quando essa pele estiver no momento ideal, a gente opera e usa mais pelo menos uns 2 a 3 meses após a cirurgia. E o que o pessoal fala normalmente? O Roacutan deixa doido as pessoas, ele tem algum efeito colateral forte, é isso? Tem alguns efeitos colaterais. Tem muito mito por trás dessa medicação, né? Eu vejo muito, eu tenho muito mais problema em tirar a medicação do paciente do que colocar. Ah, é? As mulheres, porque por exemplo, o resultado deve ficar muito bom, então elas não querem parar. Eu atendi uma menina agora que ela tá super bem, assim, tá acabando o meu Roacutan, são só 2 meses. Só 2 meses, a dermato. Não posso ganhar mais uma caixinha só porque minha pele tá muito boa, sabe? Então ela queria continuar com aquilo. Então eu tenho mais pra gente tirar a medicação do que colocar. É claro que um caso ou outro vai ter um efeito colateral, como qualquer outro remédio. Mas, assim, tem alguns efeitos graves, né? Então, por exemplo, alterações de humor, você pode verificar nesse paciente que usa o Roacutan, alterações de ressecamento muito intenso da pele, do olho, então são coisas que a gente faz. Uma pele que eventualmente era grossa, mas era mista e de repente fica muito seca. Muito seca, né? Ressecamento de olho é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Na mulher pode ter ressecamento em região genital, então tem algumas coisinhas que podem incomodar. Além de alterações no fígado, né? É uma droga metabolizada no fígado, então a gente pode ter alguma lesãozinha ali no fígado pela medicação. Normalmente quando suspende, resolve, mas é uma coisa meio chata, assim. E você está falando, né? Então vamos preparar todo esse paciente para a cirurgia dele. Mas quando você chega para esse paciente e diz, vamos operar, né? Ou até nessa consulta pré-operatória, em algum momento você vai definir com ele o nariz que ele quer. Sim. Quem define isso ao final é o paciente ou é você, médico? Eu acho que é uma divisão. Eu vou falar para ele assim, olha, no teu nariz eu acho que é possível a gente alcançar isso. Não, eu digo assim, para melhor explicar, se de repente não me fiz tão claro. Você estava falando que você lê o paciente, esse cara é do mercado financeiro, sim. Eu acho que esse nariz é o bom. Eu não pergunto nem qual o resultado que pode se alcançar, mas de repente o formato desse nariz, o jeito desse nariz, a estética desse nariz é de fato meio a meio? Eu acho que é uma divisão. Por exemplo, o que a gente faz muito? A gente fotografa o paciente no consultório e a gente faz uma análise facial, né? Então tem uma análise facial frontal, uma perfil, para a gente entender um pouquinho primeiro se esse rosto é simétrico ou não. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem um queixo um pouco para trás, eu não vou poder fazer algumas coisas com o nariz dele, porque senão vai evidenciar muito mais esse terço inferior diferente. Então, eu preciso analisar isso e falar assim, olha, eu acho que o nariz ideal para você é esse. Eu sempre falo isso, eu acho isso. Você concorda? Ou o que você mudaria? O que você pode... Então, a gente vai juntando essas pecinhas até formar realmente uma proposta ideal de tratamento cirúrgico. E normalmente, os pacientes, eles já chegam no teu consultório dizendo, idealizados, falando, eu quero esse nariz aqui, ou eles chegam no teu consultório falando, me incomoda, eu quero operar, o que você me propõe? Sim, eu tenho muito mais paciente que me fala eu propor para ele uma mudança do que ele. Que legal. Exato. Eu até brinco assim, eu tenho muita sorte de ter muitos bons pacientes, assim, eu tenho pacientes muito queridos e a maioria deles me procura e fala, eu já vi seus narizes, eu gosto do que você faz e eu queria que você desse sua opinião, o que você acha? Sugere? Me incomoda isso e isso, mas você acha que poderia mudar mais alguma coisa ou não? Devo mudar isso ou não? Me dá uma luz, assim, sabe? Então, eles me pedem isso, eu acho muito legal. Eu tinha uma outra impressão, assim, se fosse para chutar alguma coisa, eu chutaria o inverso, porque no mundo hoje de Instagram,
onde o filtro ele deixa o seu nariz Sim. de uma forma irreal, maravilhoso, fino, né? Sim. Inclusive um médico, quando veio me procurar, nas nossas conversas, ele falou, nossa, hoje no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente, o que você quer? Ele fala, nariz fino. É uma crescente, assim, eu quero um nariz fino. E você tem que ter um cuidado, porque senão você muda demais esse paciente e pode, inclusive, torná-lo bizarro, né? Sim. Completamente, parece que é um nariz que foi colocado no rosto que não é dele, né? Então, assim, isso é muito comum, às vezes acontece. A gente pega pacientes, às vezes, já operados com o nariz que não está equilibrado com a face. Então, eu acho que esse cuidado, sabe, a gente tem que ter. Assim, a cirurgia estética, eu acho que eu falo para o paciente, tem um limite. E esse limite, quem vai dizer muito é a tua anatomia facial, e até onde a gente consegue com a técnica cirúrgica. Então, a gente balancear isso para poder... Mas um bom senso também, né? Exato. Porque a gente vê alguns casos bem bizarros. Eu falo assim, às vezes a gente tem contato com o residente, né? A gente dá um pouco de instrução para eles nessa formação enquanto otorrino. E eu falo para eles que acho que a parte mais difícil de você formar o profissional que trabalha com cirurgia de nariz, por exemplo, rinoplastia, é dar para ele o senso estético. Porque a técnica, se você for repetida vez, fazendo várias vezes aquele mesma coisa, você vai aperfeiçoar, né? Então, assim, a gente fala, um macaco bem treinado faz alguns movimentos que o humano faz. Então, assim, a técnica você vai conseguir fazer. Agora, o senso estético é uma coisa que demora. Mas o senso estético também não é particular? O que é bonito para mim pode não ser bonito para você? Normalmente é. Porque, por exemplo, os seus narizes são narizes finos e bem arrebitados. De mulher, normalmente, né? Sim. Homem não, homem tem uma inclinação menor. Mais reta. Eu, por exemplo, acho muito bonito, mas há pessoas que não gostam. Como definir esse senso estético? Acho que o senso não tem que existir, né? A estética realmente tem que ser uma coisa muito variável. Mas eu falo que o senso estético é assim, o paciente perceber se aquele nariz está bonito naquele paciente. Né? O médico, o profissional, perceber se aquilo está bonito ou não. Ou na hora da cirurgia, falar assim, vou fazer esse movimento para, de repente, empinar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, vou deixar ele mais curvado, menos curvado. Lógico que tudo alinhado com o que o paciente pediu para a gente, mas às vezes, por exemplo, ele fala, eu quero uma coisa mais curvada. Mas a curva pode ser bem acentuada como uma curva suave. Então, assim, esse detalhe que eu acho que esse senso estético demora para a gente entender no nariz. Assim. E essa questão da estética, tudo bem. Você, quando vai operar um paciente, você decide na hora, fazendo um nariz ou não? Você já pensa antes? A gente já pensa antes. Uma programação cirúrgica antes. Já vê ali na foto? Mas tem caso de mudar, de repente? Tem caso de mudar. Por exemplo, já tive paciente que me pediu tal coisa na ponta. Era uma cirurgia revisional, né? O paciente já tinha operado 2 vezes, então um caso de uma reconstrução nasal. Eu falei assim, olha, eu sempre falo isso, o paciente revisional fala, a cirurgia a gente pode ir até aqui, mas se eu encontrar algo que me impeça no intraoperatório de fazer, a gente vai por esse caminho, ok? No meio da cirurgia eu percebi uma coisa e tive que mudar. Então isso pode acontecer, né? Então assim, e o paciente precisa saber disso. Então acho que essa conversa ali na consulta que deixa tudo bem alinhado, sabe? E eu estava dizendo, né, eu normalmente pensaria que as pessoas chegam mais idealizadas no consultório. Eu quero aquele nariz fininho, aquele nariz todo de boneca, etc. Já teve casos de você não vou fazer? Já. Teve alguns pacientes que eu falei, não me recusei a fazer a cirurgia, mas eu falei assim, olha, eu mostrei os narizes que eu faço dentro do que ele gostaria, né? Então eu falei assim, olha, essa paciente tem um resultado parecido com o que você me procura, tal. Ela olhou todos e não se encontrou. Daí eu falei assim, olha, seja bem sincera com você, procura um outro profissional e conversa. Porque eu acho que se você operar comigo, você vai acabar frustrado. Sim. Porque você está buscando uma coisa que realmente não é o perfil que a gente faz ou não é uma coisa que é muito ideal para o teu rosto. Então, procura um outro profissional, vamos conversar. Então, a gente vai... E essa paciente realmente não operou. Não sei nem se ela operou com outro profissional ou não, mas acabou não procurando mais a gente. E quando chega no consultório... Desculpa. Normalmente... Eu vejo muito umas falas assim, eu vou fazer um preenchimento labial, olha, eu não quero ficar igual àquela pessoa, eu não quero ficar igual àquela pessoa. É natural chegar no consultório e dizer, eu não quero ficar como o Michael Jackson? Exatamente, Michael Jackson é o número 1 de ser citado, né? Então tem isso sim, porque virou um nariz estigmatizado, né? Absolutamente. Você olha que não cabe nem um pouco naquela face dele aquele tipo de nariz, né? Um nariz muito arrebitado, muito fino, com sequelas funcionais graves, né? O pessoal falava muito da questão da sequela funcional, né? Exato, porque assim, eu brinco com o paciente, a cirurgia nasal a gente tem que acertar na primeira vez, é operar e acertar esse nariz. Toda vez que a gente abre o nariz, a gente pode, às vezes, né, melhorar o que está com problema, mas às vezes pode causar um dano adicional, né? Pelo processo cicatricial, pela própria cirurgia. Então, o ideal é acertar a primeira vez. E o dele não, ele foi numa busca realmente. Acho que ele tinha um ideal de nariz que ninguém conseguiu entender, acho que nem ele entendia, e essa busca foi exagerada, né? Então, ele achou que era... Você sabe que eu tenho uma história de um cliente que trouxe o médico que ele procurou para operar para o Brasil. É de descendência oriental.
E ele procurou esse médico antes do nariz dele ficar desse jeito. Sim. E quando esse médico... E aí disse que zerou a agenda do dia, chegou em seguranças, tudo, entra o Michael Jackson. E aí o médico olha para ele e fala assim, olha, a única forma de estruturar teu nariz e deixar do jeito que você quer é pegando cartilagem de costela. Diz que na hora ele levantou e foi embora. Foi embora. Você sabia dessa história? Não sabia. Ele levantou e foi embora. Ele falou, não, aqui você pode me matar, os riscos são muito grandes. E aí ele foi embora. Foi embora. E não aceitou. E aí depois foi quando ele fez essa última cirurgia antes dele falecer, que ficou dessa forma estigmatizada que todo mundo critica, né? Critica, sim. Que todo mundo critica. Eu nunca vi ninguém falar que o nariz era um nariz bonito, né? Nunca vi esse senso. Mas todo mundo critica realmente muito que ficou exagerado ali. E é engraçado esse peso, né? Você vê que ele tinha muito mais preocupação com a cirurgia da costela, né? Ou pelo menos um senso de cuidado com a costela, mas não tinha com o nariz. Então você vê que ele buscava realmente o ideal. Porque há uma cegueira, às vezes, né? Quando a gente olha para alguma coisa e muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você não precisa, mas aquilo te incomoda. Sim. Eu acho que é por isso que, inclusive, tem mudado essa questão de que a cirurgia estética seria fútil. Porque quando incomoda você de um jeito, aquilo está prejudicando a sua saúde. Sim, sim. E eu acho que no caso dele foi isso, né? Prejudicou a saúde dele de tal forma que ele não via que já estava bom. Eu tenho vários exemplos muito legais assim no consultório, né, de mulheres e homens. Um homem me marcou muito, que era um garoto jovem, acho que ele tinha 20 anos na época, muito introvertido, assim, muito fechado. E tinha um nariz realmente muito ruim. E esse cara operou, o nariz ficou bom e ele abriu, assim, virou outra pessoa, arrumou emprego, estava estudando, desenvolveu na vida, arrumou uma parceira. Então você vê que como essa coisa realmente curou uma ferida que ele tinha ou alguma coisa que incomodava ele demais. Então acho que a cirurgia passa por isso, sim. Normalmente, quando a gente fala em rinoplastia, a gente ouve dois termos: rinoplastia aberta ou fechada. Sim. Qual a diferença entre elas? Aberta, basicamente, a gente faz uma incisão aqui na columela, que é essa região no meio do nariz, para levantar essa pele como um todo e conseguir avaliar. A rinoplastia fechada, você também faz incisões, mas por dentro do nariz, que não são incisões visíveis ali, e você consegue acessar algumas coisas. Não vou nem entrar no mérito se é melhor fazer uma ou outra. Isso depende. Não, mas eu ia perguntar isso. Isso depende muito do profissional, sabe? Eu acho que eu preferi fazer aberta porque eu acho que a minha visualização é melhor naquela coisa. Então, tudo bem. Então, eu vou perguntar isso. Você prefere aberta? Eu prefiro aberta. Por quê? Porque eu acho que a minha visualização das estruturas é mais... o campo cirúrgico é maior. Eu consigo ver mais coisa, mais detalhe. Eu consigo trabalhar melhor com o nariz aberto. Então, até porque, a gente prefere. Me corrija se eu estiver errado, mas a literatura não mostra queloide em nariz. Não, então a cicatrização, se você cuidar, ela fica muito praticamente boa. Imperceptível. Praticamente, né? Então e se você tem um campo melhor de visão, por que não? Por que não? Exato. Mas antes não se fazia muito aberta. Não se fazia muito aberta. Era muito mais cirurgia fechada, uma cirurgia minimamente invasiva, com pequenas mudanças, mas você tinha realmente a limitação de até onde você conseguia ir com aquela cirurgia, né? Então, às vezes, você operava o paciente e via pouca mudança. Então, a rinoplastia aberta, para mim, trouxe isso. Uma possibilidade de mudança maior e de eu conseguir entender e visualizar melhor o que eu estou fazendo no nariz. Quando existe... Tudo bem, existe a questão da opção técnica do profissional. Mas eu também sei que a rinoplastia é uma das cirurgias que mais tem revisão. Sim. Existe algum índice que diga que a aberta ou a fechada tem uma mais, uma menos? Não tem. O índice de revisão é semelhante, assim. O que eu vejo que é uma cirurgia que realmente é isso, assim, tem índice de revisão beirando 20%, 25%, 30% em algumas literaturas, né? Então, assim, depende muito de... Também acho que o público que você está lidando, né? O viés que aquele trabalho foi feito, mas tem um grau de revisão muito alto. Justamente por isso, porque o nariz ele é uma coisa... É impressionante, assim, é diferente de qualquer outra cirurgia. Tem detalhes que na hora da cirurgia tão ótimos, você vai ver o paciente com 6 meses, aquilo é outra coisa. Sumiu, modificou. Então você sabe que eu tenho um cliente que ele falou que operou a esposa, não sei se foi a esposa ou a secretária, uma das duas, que ele operou, e aí já tinha operado já há 1 ano, e aí nasceu um calinho, um nódulozinho nasceu no dorso desse paciente, e ele falando, eu vou te operar mês que vem. E aí, isso de vou te operar, ele operando pacientes, né? Sim. Passou um tempo, sumiu. E ele falou assim, isso é muito louco, mas isso é nariz. Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela mora longe, assim, e ela veio para mim com, acho que 11 meses de cirurgia. Normalmente, perto de 1 ano, a gente começa a pensar em afastar mais esse retorno, dar alta para o paciente às vezes. Ela voltou perto de 1 ano, nariz inchado ainda, com um formato que não estava tão legal. Mas ela estava com outros fatores corporais ruins, assim, a dieta, a pele e tal. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, vamos tratar isso primeiro, até porque se a gente for ter que reoperar, eu preciso de você bem. Ela tratou, ela voltou com 1 ano e 8 meses. Nariz completamente diferente. Então, se eu tivesse me apressado a operar dessa paciente com 11, 12 meses,
eu provavelmente teria E ela satisfeita com o submetido a resultado. ela uma cirurgia desnecessária. E ela estava satisfeita com o resultado. Exato. Que é essa flutuação que você falou. Exatamente isso. Numa rinoplastia, normalmente, uma média, quanto tempo? De De tempo cirurgia, cirúrgico? tempo cirúrgico. Varia muito, de 4 a 6 horas, depende muito do grau de complexidade do que você está fazendo ali. Mas de 4 a 6 horas é 4 horas seria o quê? Uma primária? Uma primária, 4 horas, secundária 6 horas. Já levei 8 horas numa secundária, numa revisional, numa cirurgia maior. Né? A partir da segunda cirurgia, todas já são consideradas secundárias, é isso? Exato. Né? A gente nota pelo número mesmo. Secundária é uma cirurgia que operou mais uma vez, terciária já operou 2 vezes. Mas se usa esse termo, terciária? Eu prefiro usar a pessoal... cirurgia revisional. Eu acho que tá. é um termo melhor, assim, né? E hoje tem visto muito os casos, né, de revisionais. Tem. Eu acho que assim, com esse boom da cirurgia, muita gente operou às vezes às pressas, né? Então, às vezes, sem escolher um bom profissional. Não digo nem isso. Eu digo de pessoas que operaram há muitos anos atrás e estão reoperando. Tem sim. Assim, a gente muda, né? O nosso senso estético, que a gente estava falando sobre isso, que ele é flutuante, ele muda um pouco. Então, o nariz que se fazia, sei lá, 40 anos atrás, não é um nariz... Até de resultado, a gente consegue entregar mais coisas hoje do que a gente entregava antes. Então, acho que com a evolução da técnica cirúrgica e com a evolução também do paciente, né? Ele vai buscando, às vezes, outras mudanças que aquela cirurgia já não comporta mais. Então, ele procura por uma cirurgia... E também algo que é importante, né? O envelhecimento é inexorável. Então, Exato. assim, você faz um procedimento cirúrgico que, em tese, é definitivo, é para sempre, mas o seu corpo vai envelhecer e vai mudar aquela anatomia. E o nariz vai envelhecer junto, né? Vai então, envelhecer. Assim, e nariz e orelha é o que cresce e cai, né? Não é que cresce e cai, é que tem uns ligamentos, é que é um tecido que une as cartilagens, então aquilo fica mais frouxo, assim como nossa face, né? A gente tem uma queda da face, né? Então o nariz acaba tendo essa queda também, e aquilo tem uma queda do nariz, ele às vezes alarga um pouquinho mais porque fica sem sustentação, então algumas coisas acontecem. Eu vi um vídeo que você publicou há um tempo atrás mostrando um pedaço de um enxerto usado há, sei lá, 15 anos atrás e um outro da técnica que você usa atualmente. Assim, aquele parecia um gremlin de Sim. tão troncho que era, e o novo, assim, com as cartilagens da costela ali todas mais bonitinha, firmes, né? estruturadinha. Houve esse avanço que aí você falou, é recente, 10 anos. 10, 15 anos a gente tem isso. Até um pouco mais, a literatura já tinha isso há um tempo, mas acho que o boom realmente desse uso foi 15 anos para cá. Tem um momento aqui no nosso podcast que a gente chama que é o momento da pergunta Voto de Minerva. Então aqui... Eu posso ir embora agora? Não. Não. E não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar em cima do muro. Tem que dar a sua opinião. E aí eu faço essa pergunta para o convidado para que ele expresse ali o que ele quiser. E aí esse é o momento que o que você falar é a verdade para nós. Tá. Eu tenho visto muitas pessoas operarem e muitas pessoas operarem de primeira, assim, a rinoplastia primária. Uhum. E já usar a cartilagem de costela. Está existindo, ou o porquê disso existir ou não existe, uma banalização do uso de outros enxertos substituindo pelo da costela? Não acho que tem uma banalização. O que é visível é a quantidade de cartilagem. Então, por exemplo, num septo, na cartilagem do próprio nariz, eu consigo uma quantidade menor de cartilagem às vezes. A costela eu consigo uma infinidade muito maior. Então, às vezes, de repente, você adiciona um tempo cirúrgico pequeno, com um grau de complicação pequeno numa cirurgia, eu consigo daí entregar para esse paciente um resultado melhor. Então, eu não acho que esteja banalizado. Eu acho também exagerado, por exemplo, você pegar um nariz que não precisaria utilizar, eu acho que é realmente um exagero, mas para alguns tipos de narizes é essencial. Tem nariz que eu opero a primeira vez, já vou com costela com toda certeza. A pergunta é provocativa, Exato, porque eu sei disso. Exato. Mas nesse sentido, né, você consegue ver antes ou você só descobre que você vai precisar da costela ali, na hora? A maioria das vezes eu consigo ver antes. A gente consegue programar isso antes. Tá? Lógico que tem casos que fica na hora o corpo surpresa. humano, ele é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, né? Exato. Mas já teve caso de você abrir o nariz e descartar, inclusive, da orelha. Cartilagem da orelha. De falar, vou ter que ir para a costela mesmo. Exato. Depende do que eu preciso de enxerto, do tipo de enxerto que eu preciso, a costela é melhor. Então, a gente tem essa facilidade. E é verdade que depois que você põe um enxerto de costela, o nariz fica bem mais duro do que outros tipos de enxerto, do próprio septo ou da orelha? Sim, fica um pouco mais firme, sim. Essa técnica, a rinoplastia estruturada, ela deixa o nariz mais firme do que um nariz natural, por exemplo. Mas, assim, raramente escuto o paciente reclamar disso, né? Mas a costela é um pouco mais firme, ela é mais rígida. E essa... Uma vez eu estava conversando com uma cirurgiã plástica de algum procedimento que eu não vou lembrar de cabeça, e aí ela falou assim, isso já existe há muitos anos, isso é nome novo para coisa velha. Sim. A rinoplastia estruturada é nome novo para coisa velha? Para coisa velha ou não? Eu acho que é um nome novo para algumas técnicas mais antigas, né? Então acho que foram reunindo técnicas e mudaram o nome. A gente vê muito isso, né? Até outras áreas da saúde aí, eles colocam um nome novo para algumas coisas que já se fazia há muito tempo.
A ciência, ou até o aprimoramento da técnica. Eu acho que a ciência é isso. Se eu fizer eu sei de muitos médicos que, para não levar esse paciente para um novo tempo cirúrgico, acabam utilizando preenchimentos, inclusive definitivos. Sim. Não vamos entrar no mérito das polêmicas, por exemplo, do PMMA. Mas há 10 anos atrás, usava-se PMMA para preenchimento labial. E hoje já não se usa mais. Houve um avanço da ciência, dos estudos, mostrando que não é para isso. Sim. Então, essas técnicas, de repente, reúnem novas tecnologias e aí vem esse nome novo. Normalmente eu vejo a ciência como a humanidade, a gente tem esses ciclos, né? Então a gente usa muito uma coisa, cai em desuso, a gente pega depois um pouquinho do que sobrou daquilo ali, modifica e traz uma coisa nova. Então a ciência médica também tem um pouco disso. Então a gente pegou essas coisas que se falavam anteriormente, né? Você falar em costela, sei lá, 30 anos atrás, o cara era louco. E era o medo também, né? Era um cara, né, totalmente... E é o medo, porque assim, embora na literatura traga uma segurança muito grande, quando você submete termo de consentimento ao paciente que ele lê, opa, posso ter um pneumotórax, né? O que é isso, né? Meu Deus, o que dá um medo. Dá um medo, né? sim. E uma pergunta que eu quero te fazer. Quando você vai operar esse paciente, né, digamos que seja primário, vou operar ele pela primeira vez, aí você tem toda a anamnese desse paciente, entrevista, ele fala, não, nunca mexi no nariz. Já aconteceu de você abrir o nariz e falar, ele já mexeu e não me falou? Já aconteceu. Aí? Essa quebra é ruim, né? Porque eu acho que a relação médico-paciente é uma relação de transparência. A gente tem que... Exatamente, tem que ser uma confiança. E quando se quebra, você sempre fica aquele pezinho atrás com aquele paciente, né? Até onde ele vai te contar todas as verdades. De repente ele fez alguma coisa com o nariz. O nariz teve alguma complicação depois, com 6 meses. Será que teve uma complicação que ele me relatou? Será que ele fez alguma coisa que não me falou? Então, será que ele seguiu o pós-operatório? Exato. É uma quebra ruim. E isso acontece numa certa frequência? Eu tenho poucos casos. Poucos? Bem poucos. Porque no direito a gente fala, nunca acredite no seu cliente. Sim. Porque cliente mente. Sim. E não é por uma maldade. Sim. Né? É porque as pessoas se sentem constrangidas. Então, em muitos momentos, assim, muitos casos, pré-audiência, eu chamo o cliente de canto e falo assim, eu preciso saber agora. Me fala. Porque senão... Eu só posso te ajudar se você me falar a verdade. Isso, porque eu vou ter todos os instrumentos, né? Inclusive quando eu não atuo na criminal, mas usando esse termo as pessoas levam para criminal, mas não é. Normalmente eu coloco assim, se você for culpado, me fala. Porque eu vou buscar instrumentos para derrubar isso. Sim. O que eu não posso é ser surpreendido. No meio da audiência você chega e aí, tipo... Aparece uma prova nova lá que você não sabia. Você é pego de calça curta. Isso é terrível, porque prejudica muito esse cliente. Sim. Esse paciente acordou da cirurgia, você falou para ele, você mentiu para mim. Como que é a reação? Eu falo assim, olha, eu abri teu nariz e eu vi que você já tinha operado. Tinha marcas, tinha ponto lá dentro, tinha incisões. Ai, doutor, mas eu achei que eu fiz uma coisa menor. Então, eu não sei se ele fala a verdade ou se ele não sabia realmente que era uma rinoplastia que ele tinha feito, mas eles falam depois. Mas é ruim, né? É ruim. É ruim. É frustrante, né? É frustrante. Até porque vai com uma expectativa, com uma equipe, com Exato. E acho que esse é o principal problema. Você se prepara, né, a tua atuação ali com uma equipe, de repente, para tirar a costela ou não, uma equipe maior, uma caixa cirúrgica, material, e de repente é uma outra cirurgia que vira no meio do caminho. Então isso é ruim. Quando é feita a retirada de costela, você mesmo retira ou vem um outro cirurgião? A gente sempre fez uma equipe junto. Porque como são lugares separados, eu consigo agilizar quando um pouco, você tá trabalhando no nariz, aqui... ter uma equipe trabalhando na costela, porque facilita, né? E, por exemplo, normalmente quando a pessoa fala costela, a gente já imagina lá o corpo humano, etc. Tira um pedaço do osso ou abre o osso, pega algo que está dentro, como é que é? É que assim, a costela, a nossa costela, essa parte que fica na lateral e nas costas é uma parte mais óssea, então é dura. Entre o externo, que é esse osso do meio, e a parte lateral, a gente tem blocos de cartilagem, que é um finalzinho da união da costela ali. Como então, se ela começasse com cartilagem e se tornasse osso? Ou se ela começasse com osso e no finalzinho virasse cartilagem, depende de onde você começa, né? Mas basicamente é isso, são bloquinhos de cartilagem que a gente tem nessa região. Então a gente consegue fazer um corte pequeno e acessar, a gente solta aquilo ali e tira um pedacinho daquela cartilagem para usar. Modela ela do jeito que quer. Modela do jeito que quer e se esse paciente já operou, já colocou costela, vai operar de novo, e aí provavelmente vai precisar de costela? De novo, tem como tirar outra. A gente tira sempre, a gente tem alguns blocos aqui, né? Então a gente pode tirar, né, da quinta, da sexta, da sétima. Tem algumas costelas que são melhores que as outras para trabalhar, mas a gente pode tirar em caso de necessidade. E normalmente do lado oposto do coração, para que essa pessoa sentir uma dor, não falar, foi da cirurgia, estou infartando da cirurgia. Eu falo para o paciente assim, você tem um coração só, tem 2 pulmões. Se der um problema em um pulmão, a gente tenta resolver ali e resolve o problema. Agora um coração não dá. Então assim, eu tiro do lado direito sempre. E aí, só para as pessoas saberem quantas costelas tem, porque é isso o número que ela pode operar, né? Sim. Você tem aqui tantas costelas, é só isso que você pode. Quantas vidas você tem,
também, né? Você só pode esse número de cirurgia. Passou disso, você se contenta com esse nariz. Eu falo, você tinha uma só, uma costela só, tem que operar uma vez só. Mas já teve caso de mais de uma costela? Já teve. Tirar duas, por exemplo. Porque às vezes a costela, ela tem uma anatomia, um formato menor, então, ou muito curvo, então a gente precisa de uma coisa maior, a gente tira mais um pedaço. Na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. Nossa, na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. E o tempo de recuperação dessa cirurgia? Não muda muito, sabia? Assim, não aumenta nada de dor, tal. Aumenta um pouco a área, né, da mas cirúrgica. Tem dor. Tem dor. Costela dói um pouco. Não tem jeito, né? É uma dor meio chatinha, assim, a dor. Na verdade, eu pergunto porque para as pessoas que têm que aprender, mas eu já vi você dizendo que, por exemplo, pós-operatório de rinoplastia, zero dor, mas costela dói. No nariz, assim, nunca tive uma reclamação de dor. Quer dizer, raras exceções, às vezes um pontinho tá machucando, mas o nariz em si, não. Agora a costela, qualquer coisa. Vai movimentar dói, caminhar dói, se mexer dói. Uns 30 dias de dor. A minha experiência são 15 dias. 15 dias. Lógico que uma dor regressiva, né? Então ele começa com uma dor maior na primeira semana e aquilo regride, mas uns 15 dias. A gente estava falando no início sobre o tempo de recuperação de uma rinoplastia. Quanto tempo que uma pessoa tem para se recuperar? Assim, eu falo para o paciente, uma semana em casa para recuperação, primeira recuperação, a gente vai tirar os pontos, organizar esse curativo do pós-operatório e aí ele continua esse processo. Recuperação completa de um nariz, assim, para falar assim, olha, tá de alta. Fala. Eu vou polemizar depois disso. Um ano pelo menos, vai. Então, um ano pelo menos. Eu dou tranquilidade alta com um ano. Mas é um ano pelo menos. Então, por exemplo, teve paciente com pele fina que com 3 meses o nariz estava ótimo. Eu falei assim, olha, tá tudo bem. Doutora, eu moro longe. Tudo bem, volte se você precisar. Tá tudo ok. Mas é um processo que você vai enfrentar até um ano ali. Mas um ano, de fato, vamos lá. Eu sei que existem toda a miscigenação de corpo, de pele, etc. Então isso é uma média. Uma média. Você falou, tem gente de 3 meses, tem gente que de repente vai para 18 meses. Sim. Mas esse um ano, de fato, há uma mudança no nariz ou não? 6 meses, 7, 8 meses, a gente já vê praticamente o nariz definitivo. Depende do tipo de pele. Eu acho que pele mais fina, 6 meses, o nariz está muito bem já consolidado. Definido. Agora, pele mais espessa, normalmente mais tempo. Entendi. E o nariz ele vai mudar nesse período, né? Eu tenho pacientes com 4 anos de operado que você olha, você vê que teve alguma mudança. Mas a mudança não foi pelo envelhecimento? Pelas duas coisas. Acho que pelo envelhecimento e pelo tipo do que você fez no nariz, né? Então, quais fraturas ósseas você fez, que tipo de enxerto que você usou. Então, tudo isso pode também mudar. Porque hoje o pessoal não fica mais roxo, né? Usa aquela... É uma rinoplastia ultrassônica que eles falam, né? É uma ferramenta utilizada para cortar o osso, então, porque reduz o trauma tecidual e tal. Que não fica tão roxo. Não fica tão roxo. Por exemplo, eu uso também um micromotor para fazer uma osteoplastia, que a gente fala que é como se fosse delinear esse osso. E também reduz um pouco o trauma local de não ficar aquele martelinho, aquele famoso medo do paciente. Vamos martelar o meu rosto, né? Eu não sei quem foi o médico que eu vi que estava ensinando a técnica para um colega. E aí o paciente era a filha desse colega. E aí ele brincava dizendo assim, bate com força esse martelo. Vai, não, mas é minha filha. Bate com força esse negócio. Exato. Mas tem esse mito, né, de você tomar uma pancada no rosto ali. E que você tá desacordado. Desacordado, não sente nada. Assim, eu acho que tem bons cirurgiões que operam com martelinho ainda e tem pessoas que usam ultrassônica. Acho que é uma ferramenta, tem que ser bem usada. E a gente está caminhando para o fim, mas antes eu quero perguntar uma coisa. Não sei se você é da mesma opinião ou não. E aí, CFM, vamos mudar essas regras? Vamos deixar médico colocar antes e depois? Eu acho que tem que mudar. A sociedade caminhou para isso, né? Então, a Europa, por exemplo, inteira posta antes e depois. Os Estados Unidos inteiro posta antes e depois. E eu gravei um vídeo no Instagram falando sobre isso. Eu acho que o marketing médico ele passa por educação do paciente. Então, você educar esse teu público a respeito do que você faz, qual tipo de técnica você utiliza, que tipo de resultado você tem. A gente está até conversando... o resultado é a assinatura da pessoa. Exatamente falei, isso. Né? Então, assim, você vai comprar um quadro, você escolhe aquele artista porque ele tem um tipo de pintura, um tipo de jeito de fazer aquela obra de arte. E a cirurgia estética é um pouco artística, então eu preciso saber o que esse profissional vai me entregar. Então, eu preciso entender quem é esse profissional. E aí eu acho que o antes e depois passa um pouco por isso, sabe? Lógico que a gente tem que ser ético, né? A gente vai ter antiético em qualquer outras áreas da vida. Mas a gente não faz a lei para os errados, a gente faz a lei para os certos. Exatamente isso. Então, assim, é buscar isso. Colocar regras, pode fazer tal tipo de publicação, mas permitir a publicação, né? E o que a gente vê, por exemplo, outras áreas da saúde, né, podendo fazer isso e conseguindo, né, educar mais o paciente, eu acho que todo mundo sai ganhando. E eu te pergunto isso justamente por isso. Outras classes profissionais da saúde já permitem. E, na realidade, eu tenho uma divergência, né, jurídica em relação a isso, que eu acho que o médico pode, sim.
né? Mas aí também é a disposição do médico de querer entrar com o processo para discutir isso. Isso é um ponto. Por que pode? Porque, para mim, a questão do antes e depois não é uma questão unicamente ética, ela também é uma questão de trabalho, de desenvolvimento da profissão. Entende? Então, eu acho que tem uma discussão jurídica que a gente conseguiria brigar aí. Mas entendo, sim, que o CFM, nesse sentido, ele está muito atrasado. Né? Porque normalmente a gente conversa sobre isso. Não há... mas se a gente fizer, pessoas vão usar errado. Então, mas eu não crio uma lei para os errados. Eu crio a lei pensando nas pessoas de boa fé. Eu crio uma regulamentação para esse tipo de pessoa. E você vai poder mostrar para o seu paciente. Porque uma das coisas que eu vejo muito... E é uma queixa dos médicos que não podem fazer antes e depois, é assim, o paciente vem, quer marcar a consulta, mas antes da consulta ele quer que eu mande uma foto de resultado. Porque eu quero saber se esse procedimento que você faz, essa abdominoplastia, essa rinoplastia, essa ritidoplastia, é o jeito que eu gosto, é um jeito que me agrada. E aí também tem isso, o paciente, quantas consultas o paciente vai ter que pagar até achar um médico que eventualmente o agrade? Doutor, a gente pode mandar esse tipo de foto? Eu falei, não pode mandar esse tipo de foto. Assim, mas muitas vezes, durante o dia, são várias pessoas novas que entram em contato buscando. Eu tenho um nariz assim, ele tem alguma foto parecida com o meu nariz? É muito, muito frequente. Isso que eu te falei, eu acho que a educação do paciente passa por isso, né, dessa questão. Se a gente for seguir à risca, né, o código em relação à publicidade do CFM e dos CRMs, né, dos estaduais, a gente não faz nada em rede social. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Só que o que a gente vê? A gente vê muito mais uma fiscalização em cima de quem faz estética do que quem não faz. Então, por exemplo, você pega uma ginecologista, uma obstetra. Ela não tira foto com a mãe, com o neném e com a criança? Sim. Não pode. Né? Dentro da regra, não Porque, pode. Inclusive, assim, existe a questão do antes e depois. Né, de você mas o depois não é problema. Exato. Porque eu estou dando o resultado de tratamento. E o mais louco é o seguinte: existem conselhos federais de outras classes profissionais que não permite que o seu inscrito, por exemplo, coloque que esse copo é da marca tal. Sim. Então, por exemplo, se eu vou falar sobre preenchimento facial, eu não posso dizer a marca que eu uso. Já o CFM permite. Sim. Né, uma novidade é um novo equipamento para lipoaspiração, lipoabdominoplastia, que depois que você, antes ou depois que você faz a lipo, você vem com esse produto que traz uma cicatrização. Então, quer dizer, eu posso anunciar um produto que eu estou subindo o passe da minha clínica, dizendo assim, exato. Não procure nenhum Hellis mortal, que esse equipamento quem tem sou eu. Exato. Mas um depois, né, não vamos nem dizer do antes e depois, mas o depois não poder, exato. Né, qual é o prejuízo disso? O que tem de errado? Não posso repostar uma foto que um paciente minha postou, por exemplo. Então, e outra, se a gente for... eu vejo como ilegal e inconstitucional, né, essas normativas do CFM, porque quem me diz se eu posso ou não publicar não é o CFM, é a pessoa. A partir do momento que a pessoa consente em dizer pode usar a minha imagem, sim. Ela é a dona da imagem, exato. Ela é a dona da intimidade e vida privada assegurada pelo artigo 5º da Constituição. Se ela está te dando essa autorização, a relação entre vocês está resolvida. Ninguém tem que se meter. Exato. É um órgão que... Se eu for analisar a diretoria das pessoas que estão ali regendo aquele órgão, são pessoas realmente com uma cabeça muito atrasada, né? Então não estão acompanhando o que a gente vive socialmente. A evolução tecnológica. Tecnológica, de imagem, de rede social. Então é uma coisa que a gente vai ter que uma hora mudar. Precisa rever. Exato. Precisa ter força para rever. E tem que existir um movimento nesse sentido. Nesse sentido, exato. Né, dos médicos se juntarem. O que eu falo muito em alguns episódios e falo muito para os meus clientes é assim. Porque existe uma briga, uma discussão dentro de uma classe profissional, se eles podem ou não podem fazer isso, ou se só... Eu digo assim, gente, e eu uso isso como exemplo, façam como os médicos, dizem assim, isso é meu, aqui dentro eu decido quem faz. Não interessa quem vai poder fazer antes e depois, brigue pelo antes e depois. Depois cabe a você decidir se isso te convém ou não. Exato. Né? Mas exato. Briga pelo seu direito, porque isso é importante. E não só para a parte estética, para todas as áreas. Exatamente isso. Doutor, nosso horário estourou aqui, mas eu adorei o papo. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado a você. Muito obrigado por ter esclarecido tantas dúvidas, tantos assuntos que a gente vê, pesquisa, tem vontade de aprender, tem vontade de descobrir como que é. E muito obrigado. Legal, parabéns pelo projeto, está muito legal. Obrigado pelo convite, eu fiquei bem honrado mesmo de ter vindo aqui, Imagina. Falar um pouco do meu trabalho e participar um pouquinho da construção desse podcast. Obrigado e um beijo para Manu. Obrigado. Vou dar um aperto nela chegando em casa. Dá um aperto nela, que ela teve um tempo atrás que ela não estava muito bem. Daí eu mandei mensagens lá, falei, ela vai ficar bem. A criança, né, na escola, fica doente cada semana sim, semana não. Semana sim, agora semana tá super não. bem, tá aprontando que todas. Que bom, graças a Deus. Então, tá bom. E você que nos acompanha, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Rinoplastia, de fato, é um termo que
subiu muito na pandemia, as pessoas queriam saber por que eu estou operando, por que isso me incomoda, nunca me incomodou antes. O Dr. Thiago explicou aqui para nós. Então, você já sabe, marca aquele amigo, envia para aquela pessoa lá que tem aquele narizinho mais assim, quem sabe ela está se incomodando, aí ó, já tem quem faça o nariz dela. Se inscreva no canal, segue lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e vai acompanhando a gente, nos ajude aí a crescer e a levar informação para as pessoas. E eu finalizo agradecendo o Jess. Já deixo a dica aqui pro Dr. Thiago, assim que a Manu crescer mais um pouquinho, antes da poda neuronal, põe ela no inglês ali. O Jess é maravilhoso com criança e eu tenho certeza que ela vai aprender muito. Jess, obrigado do fundo do coração por acreditar. Eu me honro de verdade muito de ter a tua parceria aqui com a gente e até o próximo Voto de Minerva.